A gestão pública mudou e mais que nunca os políticos, os gestores, as pessoas que gerenciam o dinheiro público e que estão à frente das administrações públicas em geral precisam se capacitar. A gente já falou aqui, vocês já perceberam assim, também essa procura, porque as entidades oferecem, mas os gestores também vêm atrás dessa capacitação, dessa formação e de querer mesmo se diferenciar, digamos assim? A gente segue, né, as boas práticas, né? No caso, eu que presido o Instituto, o INESP, o Instituto de Estudos e Pesquisas do Poder Legislativo Cearense, a gente tem identificado, né, algumas possibilidades de formação dos nossos técnicos. Né? Ontem mesmo nós oferecemos uma temática assessoria parlamentar e legislação tributária. Né? A nossa palestra anterior foi sobre assessoria parlamentar e revolução tecnológica. Né? Assim, não tem um outro caminho para o gestor público, para a sociedade, que não seja você modernizar os processos. E para isso você precisa ter pessoas qualificadas. Né? No caso do Poder Legislativo, como bem citou o Guto, o nosso presidente Sarto é um homem que tem dado muita atenção à questão da formação, não só do Poder Legislativo que ele preside, como também da consideração que ele tem com o Poder Legislativo dos municípios. Né? Como o Guto brilhantemente ressaltou, você tem muita dificuldade em pequenos municípios. Né? Você tem municípios que têm em torno de 5 a 10 mil habitantes. Né? Quer dizer, até mesmo você identificar quadros para ocupar uma comissão de licitação, para ocupar uma secretaria de finanças, é difícil. Às vezes você tem que importar quadros de outros municípios, né? E é importante também você investir nas pessoas que já desenvolvem atividades, né? Assim, até de uma forma empírica, mas você levar o conhecimento científico. Né? E hoje você tem uma ferramenta que a gente não pode desprezar, que é a educação à distância. Né? Hoje, assim, se naquele momento, por exemplo, quem é um pouco mais antigo, lembra que quando se lançava, né, um disco do Roberto Carlos, demorava 3 meses para chegar aqui em Fortaleza, né? O pessoal vinha do Rio, de São Paulo, né, com a fita cassete, com o long play, né? Hoje você tem a tecnologia à disposição, até mesmo dos menores municípios. Assim, você não tem mais certas desculpas, né, para dizer que não tem oportunidade de se qualificar. Você tem diversas plataformas que oferecem cursos gratuitos, cursos maravilhosos. Né? E também você pode fazer hoje cursos de pós-graduação, lato sensu, também à distância. Claro que o stricto sensu, né, curso de mestrado e doutorado, ele tem uma exigência mais presencial, né, dado o aprofundamento de conhecimento que você faz ao final, que você tem que desenvolver um trabalho de dissertação e um trabalho de tese. Né? Mas hoje você tem a tecnologia disponível, né? Você tem condições, né, de, no menor município, ter acesso à informação de quem está nos grandes centros. Né? Você tem essa disposição. E por isso que é importante, assim, retomando uma fala do nosso presidente Guto, né, você tem que investir na formação também dos servidores do Poder Legislativo. Você tem o ordenamento jurídico nacional e a competência legislativa do vereador e do deputado estadual, ela é significativamente menor do que a do legislador federal. E aí o papel que cabe, né, como bem citou o Guto, ao nosso vereador, é a fiscalização, né, é ser aquela caixa de ressonância, né, da necessidade popular, de ouvir a população, de exigir do Poder Executivo a melhoria do serviço. Eu que já participei de diversas elaborações de plano plurianual e de orçamento, né, eu sou um técnico da área de orçamento e planejamento, às vezes a gente vai para conversar, dialogar com a população e há uma demanda de um prédio novo, de uma nova unidade básica de saúde, quando, na verdade, a demanda é a melhoria do serviço
da unidade básica já existente, é uma boa manutenção da unidade básica já existente, é o medicamento, entendeu? Assim, você não precisa ficar tão amarrado ao tijolo, né? Não é o tijolo que garante um bom serviço, né? Evidentemente, uma infraestrutura digna é importante para se prestar um bom serviço, está com um bom aparelhamento, está com tudo com uma manutenção, limpo, é importante, ninguém pode negar isso. É importante a presença do profissional, né, cumprindo a carga horária, né, estabelecida nos programas de saúde da família, né, na escola, a carga horária de aprendizagem dos alunos, né, ela precisa ser garantida, né, você tem estabelecido uma determinada carga horária no currículo da educação básica, que ela precisa ser preservada, né, sem prejuízo de outras atividades que podem ser desenvolvidas, né. O nosso horizonte tem que ser a escola em tempo integral, a escola que pela manhã você trabalhe conteúdos de uma forma crítica pelos alunos, de uma forma colaborativa, né, que você possa, quem aprendeu um pouco mais, possa ajudar quem ainda não aprendeu o conteúdo, que filhos possam ajudar aos pais ainda com muita dificuldade, né? A gente ainda tem no país indicadores de analfabetismo ainda muito preocupantes, né? Ainda muito preocupantes. Nós temos indicadores do analfabetismo adulto ainda constrangedores, eu diria. E aí os filhos são portas interessantes para você melhorar a alfabetização dos pais, né? E uma escola em tempo integral, que atraia a comunidade, que tenha esporte nos finais de semana, né? Eu acho que são bandeiras sempre muito importantes para os vereadores, né? Cobrar dos prefeitos, abram as nossas escolas, dotem as nossas escolas de infraestrutura para que a escola possa ser um polo comunitário, possa receber, possa dar curso de costura, possa se preocupar com outras abordagens, além da educação, né? Assim, seria extremamente importante que cada escola, principalmente, vereador Guto, presidente, né, que cada escola se tornasse um polo social, né? Final de semana tivesse um projeto de atendimento que pudesse se discutir, que pudesse se reunir com os vereadores. A gente precisa aqui de uma passagem molhada, como é que a gente viabiliza isso? É junto ao governo do estado, é junto ao governo federal, é junto ao deputado estadual que aquela comunidade votou, é junto ao deputado federal. A gente precisa retomar a política como uma coisa digna para melhorar a sociedade. A gente precisa ter uma visão de valorizar os nossos vereadores, né, lideranças importantes, pessoas que conseguem um mandato com muito esforço, com muita prestação de serviço, né? A gente precisa retomar no país, né, o reconhecimento que essas pessoas que exercem função pública, né, elas precisam ter. É uma atividade de muita dedicação e que hoje, no momento, a gente está um pouco acanhado em fazer esse reconhecimento. Resgatar um pouco dessa credibilidade. Resgatar um pouco dessa credibilidade. É o vereador que presta um grande serviço social. Aonde o Estado não consegue chegar, chega o vereador. Aonde um vereador e o Estado, chega um deputado estadual junto a um vereador para, às vezes, transportar um paciente, às vezes, né, alguma demanda que tenha que ser realizada. Quer dizer, é extremamente importante, assim. Eu fico muito feliz em ver nas propostas do presidente Guto essa retomada da valorização do trabalho do poder legislativo junto à sociedade, né? Esse é o caminho, Guto. Tem feito a diferença, Guto, assim, esse trabalho que vocês têm feito, vocês têm notado? Sim, a gente já viu, a gente está nesse desafio, né, de plantar essa semente do conhecimento. Eu acho que vereador, até a palavra, aquele que vê a dor, é a ponte que está lá mais próximo do cidadão. Infelizmente, uma triste realidade, a classe política em geral está sofrendo um momento de descredibilidade, isso é fato. Mas a gente sempre tem que se espelhar e valorizar os bons exemplos das pessoas que querem fazer um país diferente, uma cidade diferente, porque a gente só vai mudar a política pela política, não tem outro caminho. Então a gente tem que, na verdade, de buscar renovação. Não era só renovação
de pessoas, mas de atitudes, de pensamentos. Às vezes um vereador que está no seu 5º mandato, ele precisa rever suas atitudes para, quem sabe, ele ir para o 6º com a experiência dele, ou então colocar um de 1º mandato, porque isso cada município, cada cidadão vai avaliar. Quem sou eu para julgar um cidadão que foi eleito várias vezes? Ele deve ter o seu trabalho prestado para ter sido eleito. Claro. Ninguém é obrigado a votar, vota porque foi conquistado. Mas a gente tem que, na verdade, mudar as atitudes para que a classe política dê essa renovada, não, como eu volto a dizer, não só de pessoas, de pessoas e de renovação de pensamentos. E eu acho que o melhor caminho, que é onde a ideia que vem a somar, que é essa questão de capacitar, de incentivar boas ideias. Eu esqueci de falar no bloco anterior que a gente quer incentivar a atualização de regimento interno e lei orgânica, mas também incentivar a ser feito boas práticas. Tem município, Natália, município Itauá, que eu vou dar como exemplo, que fez o vade-mecum municipal. Atualizou o regimento interno, atualizou a lei orgânica e juntou as leis municipais por temas: saúde, educação, cultura, ação social, fez um volume, um livro, encadernou, entregou nas bibliotecas, nos contadores, nas escolas, para que as pessoas saibam das leis municipais. E eu acho que são pequenas iniciativas desse tipo que fazem a diferença. E a gente tem que fazer isso. Eu tenho alguns números. Hoje, o nosso estado tem ainda muito poucas mulheres na política. A gente tem a presidente da UVC Mulher, que é a vereadora Lívia de Limoeiro, que a gente está incentivando. O número de vereadores ainda é muito baixo. Nós temos cerca de 500 vereadores de 2.100 no total. E nós também temos um número pequeno de vereadores e vereadoras com graduação, com conhecimento maior. Por mais que a legislação eleitoral não exija, o cidadão pode ser candidato com apenas sabendo ler e escrever. Mas eu acho que o cidadão, o vereador que estiver ocupando a cadeira lá na Câmara Municipal, ele tem que saber ler o projeto, ter um pequeno entendimento, porque a maioria das câmaras municipais, Natália e professor Milton, os vereadores não têm gabinete, os vereadores não têm assessores, os vereadores têm um salário não tão alto como se propaga, e aquilo ali faz com que ele mantenha o seu mandato. É a realidade de mais de 80% das câmaras. Então, às vezes o cidadão acha que o vereador lá da cidadezinha pequena tem toda a infraestrutura. Se ele tivesse essa estrutura, tudo bem, ele teria como não ter o conhecimento, mas alguém passar para ele a história. Mas eu acho que para não onerar cofres públicos e pensando em modernizar a política, a gente tem que capacitar o vereador para que ele não necessite da assessoria e ele possa estar fazendo o trabalho dele com melhor eficácia. E é isso, por hoje é só. O programa Ceará 2050 fica por aqui. Eu agradeço a participação do professor João Milton, presidente do INESP, Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará, da Assembleia Legislativa, e o vereador de Itajuçuoca, Guto Mota, presidente da UVC, União dos Vereadores e Câmaras do Ceará. Agradeço também a você pela audiência e lembro que também é possível acompanhar o Ceará 2050 pelas redes sociais. Facebook/Ceará 2050 e o Instagram @Ceará 2050. Tchau, até o nosso próximo encontro. Apoio Cultural Via Direta.